profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação da morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E é verdade que também algumas mulheres dentre vós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas os disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que iam para mais longe, e eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, o partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregado os 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Pode tomar seu assento, amém? Já foi abençoado aí, gente? Vamos ser mais ainda, amém? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Ela é espírito, ela é vida. Que teu espírito possa nos orientar, Senhor, aquilo que o Senhor deseja comunicar a cada um de nós, a respeito do teu amor e da tua bondade. Aleluia. Deus é bom. Amém, gente? Deus é maravilhoso, né? Quantos já conheciam essa história aqui? Eu sempre faço essa pergunta, toda vez que eu leio um texto aqui, eu sempre faço essa pergunta aqui. Alguém notou isso já ou não? Sim ou não? Se você não conhece a Bíblia, irmão, fica difícil de conhecer o coração de Deus. Sim ou não? Porque o coração de Deus está revelado nas suas escrituras, ao meu respeito e ao seu respeito. Então a gente sempre faz essa pergunta, é para que você tenha interesse cada vez mais de procurar ler a palavra, ter intimidade com a palavra, porque isso é que vai determinar os nossos dias. Amém? Você sabe que existe um texto bíblico que fala que nos últimos dias sobreviriam tempos trabalhosos, tempos difíceis na face da terra. Está lá em 1 Timóteo capítulo 3, se eu não me engano. Os tempos seriam difíceis. Quantos aqui estão vendo esses dias difíceis acontecerem? Então nós precisamos estar atentos àquilo que Deus tem desejado comunicar aos seus filhos. Quantos aqui são filhos de Deus aqui? Você é filho de Deus, amém? Então o filho tem que sempre ter interesse pelas coisas do pai. Amém? Não vou começar puxando a orelha não, amém? Mas é só uma introdução aqui para você entender. Quer conhecer o coração de Deus e os projetos que Ele tem para você? Leia a Bíblia, ore, tenha uma vida devocional. Todos nós temos o direito e o acesso livre. Não existe limitação nenhuma para mim e para você. Amém? O simples fato de abrirmos a Bíblia, Deus quer todos os dias se revelar a nós. Porque é interessante que a gente vive sempre esperando alguém dar um recado para a gente, sim ou não? Não é verdade? A gente espera sempre alguém dar um recado, ou vem na oração, tem os irmãos do fogo lá, vamos lá, que os irmãos vão olhar para nós e vão falar: é isso que eu te digo. E tudo isso é bom e eu gosto desses mistérios aí, amém? E Deus faz muito no nosso meio. Mas isso não pode ser o fator determinante para a sua comunhão e para a sua relação com Deus. Porque senão você vai sempre estar ligado e apegado àquilo que o homem pode ou não fazer por mim e por você. Só que o homem é limitado. Sim ou não? Existem limites para o nosso Deus? Não existe limites. E o que é mais interessante nessa mesma história aqui é que essa falta de percepção dos discípulos, daquelas pessoas que andaram com Jesus, não fizeram
esses homens perceberem a voz de Jesus, ressurreto, caminhando com eles. Você entende isso? Por isso que eu falo, irmãos, a intimidade com a palavra, ela precisa ser diária para mim e para você. Porque se nós ficarmos 3 dias na ausência de Jesus, ou permitindo que Ele seja ausente da nossa vida, nós vamos ter os nossos ouvidos talvez tapados, os nossos olhos fechados, e não vamos perceber a presença dEle caminhando conosco, sustentando a nossa vida. Amém? Então, se eu tenho que dar um tema para essa mensagem, eu queria declarar aqui para mim e para você. Quem tem GPS no carro aí? Ou no celular, né? O tema dessa mensagem é que o Senhor deseja para mim e para você recalcular a direção da nossa vida, a nossa rota. Amém? Porque nós estamos vivendo tempos difíceis na face da terra, e vivendo uma vida de comunhão com Cristo, uma vida de comunhão com o Senhor, não nos torna isentos de vivermos as frustrações da vida. Os discípulos nesse episódio estão relatando um com o outro, aquelas pessoas que eram próximas de Jesus, e esse homem chamado Cleopas aqui, que nós acabamos de ler o nome dele, ele era irmão do pai de Jesus, de José. Então ele era tio de Jesus, ao ponto de uma pessoa tão próxima, sim ou não? Quem recebe os tios em casa? Amém, não é? Uma bênção os tios, os familiares, quando tem aquele churrasco. Vai ter churrasco lá, me convida, hein? Já estão me convidando, hein? E é interessante que nessas reuniões familiares, nós temos a oportunidade de conhecer o coração das pessoas, sim ou não? De maneira íntima, de maneira bem profunda, dentro da sua simplicidade, dentro da sua personalidade, dentro do seu jeito de ser, dentro dos seus costumes, das suas manias, sim ou não? Tem um monte de gente que tem umas manias engraçadas, né? Não precisa falar. Vou falar algumas aqui, eu vou delatar um monte de gente, aí é complicado. A delação premiada agora é a palavra da moda, né, velho? Da vez, só Jesus, né? Mas, brincadeiras à parte, eu quero que você entenda de maneira simples, irmãos, a nossa relação com Deus, ela precisa estar acesa diariamente, porque é possível que num curto espaço de tempo, perdamos a sensibilidade no ouvir a voz de Deus, percamos a visão daquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. 3 dias se passaram, e os camaradas estavam olhando para aquele cenário, e o que eles estão relatando? A respeito de uma grande frustração que o próprio Cristo havia trazido para eles, mas o próprio Cristo estava caminhando com eles, e eles não perceberam, porque na verdade o que eles estão sendo marcados nesse episódio, pela frustração de um Cristo que veio com o propósito de remir o povo de Israel, por ser aquele que era o resgatador de Israel, agora de alguma maneira deixou-os na mão, os abandonou, não cumprindo aquilo que eu havia falado. Muito desse sentimento no coração desses homens é porque eles não estavam atentos às verdades do coração de Deus para o povo de Israel. Estavam muito focados naquilo que é terreno, naquilo que é o aqui e o agora. E nós nos frustramos da nossa caminhada, e a caminhada com Cristo também não nos livra das frustrações, porque nem tudo que a gente deseja na vida se torna uma realidade, porque muitas vezes nós temos entendimento lá na frente de que não era o propósito de Deus, sim ou não? E você é convencido pelo Senhor de que aquele caminho e aquilo que você tanto sonhava, tanto desejava, não era de Deus. Vou dar um exemplo. Num relacionamento, você namorava um príncipe, e com o passar dos anos você foi vendo que ele era mais do que um sapo, sim ou não? Ele virou um xereque depois. Se você fosse a Fiona dele, acabaria tudo bem. Você entende os livramentos de Deus? São nessas pequenas coisas que Deus age na nossa vida e deseja abrir os nossos olhos para alcançarmos o seu propósito. Deus não quer que você se perca no caminho. Por isso Ele nos tem reunido aqui nessa manhã para corrigir a sua rota. Amém? Glória a Deus ou não? Está claro aí, gente?
E olhando para essa frustração, eles estão ali caminhando, reclamando a respeito das promessas que o Senhor havia prometido. E aí ele questiona Jesus, eles questionam Jesus: peraí, você estava andando por onde? Você estava peregrinando por qual terra? Você tem peregrinado por que caminho? Você não tem ouvido dizer a respeito do Senhor Jesus, que foi um profeta poderoso, foi um homem poderoso em obras, fez tantos milagres, a palavra de Deus se cumpria naquilo que ele fazia, um homem maravilhoso. Mas esse cara que nos trouxe esperança na nossa caminhada, simplesmente morreu e nos deixou sem esperança, porque nós depositamos toda a nossa confiança nele. Agora ele não está mais entre nós. O próprio tio de Jesus diz isso para ele mesmo, porque não o reconhecia, porque os seus olhos estavam fechados. Irmãos, quantas vezes está tão claro a resposta de Deus, e aquilo que Ele quer fazer, e a maneira com que Ele quer direcionar a nossa vida, mas nós estamos tão preocupados com as frustrações, falando tanto das frustrações que deixamos de viver, das coisas que deixamos de viver, que não conseguimos perceber Ele agindo na nossa vida e ao nosso favor. O desejo de Deus é tirar as escamas dos teus olhos, é abrir os seus ouvidos para conseguir entender a direção que Ele tem para você. Jesus tem uma Jerusalém maravilhosa, Jesus tem um lugar de paz, Jesus tem um lugar abundante de bênçãos para mim e para você. Você crê nisso? É isso que Jesus está ali, meu irmão, caminhando com eles e mostrando para eles o seguinte: peraí, meu irmão, vocês estão tardios no coração de vocês. Será que vocês não ouviram, não prestaram atenção naquilo que os profetas, naquilo que os antigos falaram a respeito do Cristo? Aquele que havia de vir para resgatar o homem do pecado. A proposta dele se cumpriu, é isso que Jesus está dizendo para eles. O propósito dele na terra se cumpriu, ele já pagou a tua dívida. Amém? Ele já pagou a tua dívida, ele já fez o que tinha que fazer por mim e por você. Fala assim: Jesus já fez tudo o que precisava ser feito por mim e por você. Aleluia. Você entende isso, irmãos? Jesus está falando no mesmo texto das Escrituras, abre as Escrituras e fala: olha para isso aqui, presta atenção. Era necessário que o Cristo viesse, sofresse, padecesse e simplesmente chegasse à morte, e a morte de cruz. E lá na cruz Ele quitou a tua dívida. Você não está entendendo isso? Lá na cruz Ele pagou o seu débito, lá na cruz Ele levou a sua iniquidade, Ele levou as suas transgressões, lá na cruz Ele resgatou você do império das trevas e transportou para um lugar de luz, para um lugar da presença dEle. Amém? Você está sentado nos lugares celestiais, meu irmão. Então existe a promessa de Deus sobre a tua vida viva, acesa. Quem faz com que a promessa do Senhor se apague sou eu e você. Nós estamos marcados por muitas frustrações, por muita negatividade que o sistema do mundo coloca e oprime as pessoas. Mas no nome de Jesus, meu irmão, nesse ano nós vamos caminhar diferente, com a promessa acesa, com a palavra de Deus acesa no nosso coração, porque nós não andamos por aquilo que nós vemos, mas andamos por aquele que nós cremos. Nós cremos em Jesus, que ressuscitou ao terceiro dia, em nome de Jesus, meu irmão, e Ele levantou daquele sepulcro, sabe para quê? Para trazer esperança ao meu coração, ao teu coração, e essa esperança não vai morrer dentro de você. Aleluia, você crê nisso? A nossa esperança está em Cristo, o cuidado da nossa vida está em Cristo e precisa estar nele. As frustrações fazem parte da nossa caminhada, mas mesmo no meio das frustrações, meu irmão, Jesus não nos abandona. Ainda que nós estivermos caminhando por um caminho diferente ao qual Ele nos ordenou, Ele vai sempre caminhar comigo, com você, porque Ele não está muito preocupado, meu irmão, em saber quais foram os erros que você cometeu, se foi a dúvida que você deixou entrar no teu coração, se foi a incredulidade ou simplesmente foi a falta, sabe, de esperança naquilo que Ele havia falado ao teu respeito. Ainda que você esteja caminhando fora do propósito do Senhor e cada vez mais se distanciando, meu irmão, Ele é o GPS da nossa vida, Ele vai nos levar aos seus lugares. Amém? Ele que guia a nossa vida. Jesus disse para os discípulos, havia dito para eles: olha, fiquem tranquilos, eu vou, mas eu vou enviar um Consolador, eu vou enviar aquele que tem direção, eu vou enviar aquele que guarda a tua vida, eu vou enviar aquele que vai te revelar todas as coisas, e você vai discernir todas as coisas, e não será discernido por nada nem por ninguém. Você crê nisso? É esse Espírito que habita em nós, e é esse Espírito que precisa estar aceso, vivo nos nossos corações, para discernirmos esse mundo aí fora, irmãos. Amém? Nós vamos avançar e vamos romper esse ano, amém? Glória a Deus!
quero pular, irmãos, em nome de Jesus. Sabe por quê, meu irmão? No nome de Jesus, Deus vai abrir os nossos olhos para o seu grande propósito. Qual que é o grande propósito do Senhor para a tua vida? Olha para quem está do teu lado, vê se ele está com cara de árvore. Olha para o outro da esquerda. Vê se ele está com cara de árvore, irmão. Porque na verdade, meu irmão, os discípulos de Jesus são conhecidos pelos seus frutos. E Jesus quer frutificar a tua vida neste ano de 2016. Não quer que você olhe para as frustrações, daquilo que ficou para trás, mas Ele quer olhar para a tua vida e olhar e falar: puxa vida, eu tenho encontrado muito fruto, tenho encontrado muito talento nesse povo, tenho encontrado muita bênção, virtude, palavra de Deus, palavras de vida. Eles se reúnem, é algo maravilhoso, arrebata o meu coração, o meu olhar se estende para eles. Eu tenho que derramar fogo, bênção, glória. Amém, gente? É isso que Jesus quer olhar para mim e para você. Deixe as suas frustrações lá atrás, porque Jesus está caminhando com você. Mesmo no caminho que você talvez pegou aí como um atalho, Ele está recalculando aí a rota da sua vida. Você crê nisso ou não? Amém? Porque Jesus mostra para esses homens aquilo que era o pecado deles. Sabe o que era o pecado? E é o pecado de muito crente nesses dias? Dúvida, incredulidade, insegurança, incerteza. O povo crente, irmãos, que olha para a palavra, que é regado diariamente pela palavra, pelos louvores que nós cantamos, é o povo que mais duvida da ação sobrenatural de Deus, porque nossos olhos estão naquilo que Ele precisa fazer de imediato aqui e agora. Que o seu olhar esteja convicto naquilo que Ele já preparou para você na eternidade. Porque se nós tirarmos os nossos olhos desse nosso objetivo, irmãos, nós vamos viver eternamente frustrados. Sabe por quê? Porque a maior bênção na vida de um cristão não é o que ele possui aqui, não é o que ele possa ter aqui. Amém? Mas é a convicção que ele tem do que Deus já preparou para ele na eternidade. Tem muita gente frustrada, irmãos. Sabe por quê? Porque tem colocado a sua expectativa nas coisas. Esses homens estavam com o coração deles firmado naquilo que era a promessa do Senhor de remir Israel, de ser o rei de Israel, de libertar o povo do pecado, da escravidão do pecado. E Jesus cumpriu muito bem isso, e eles não perceberam, porque o olhar deles estava naquilo que era físico, terrestre. E tudo aqui vai passar, irmão, tudo vai ficar. Mas aquilo que Deus prometeu para mim e para você na eternidade, nós está preparado por Ele. E nós vamos viver intensamente essa verdade na nossa vida. Amém? É isso que Jesus combate. Vocês são tardios para crer. Sabe o que Ele está falando para mim, para você hoje? Para de ser lento, irmão. Para de ser lento. Para de duvidar. Seja um pouco mais sagaz, mais esperto. Seja arretado. Amém? Seja invocado, meu irmão. Amém? Irmãos, quando alguém fala alguma coisa para mim, não vai dar certo, aí eu faço questão, meu irmão. Você é assim ou não? Porque na verdade, meu irmão, existe a bênção de Deus sobre a nossa vida. Ela está aqui. Não é possível. Se existe uma convicção no nosso coração, o homem está dizendo, não dá, não tem jeito, meu irmão. Eu fico com aquilo que Deus fala no meu coração. Nós somos lentos porque duvidamos facilmente. Por qualquer persuasão, por qualquer palavra do homem, nós desistimos e abandonamos o nosso propósito. Talvez você abandonou muitas coisas que Deus colocou no teu coração. Se Deus quer recalcular a rota, é porque Ele quer te levar a ir ao cumprimento desse propósito. Você crê nisso? Ele está gerando fé no meu coração, no seu coração, para voltar a crer, voltar a ter esperança e saber que Ele está trabalhando a meu favor. É isso que acontece nesse texto. Jesus fala para eles com o propósito de os abençoar, com o propósito de mostrar para eles que Deus não está brincando com os seus sentimentos. Tem muitas pessoas que eu tenho conversado aí, já há algum tempo,
E as pessoas acham que Deus está brincando com os seus sentimentos. Deus não é homem. O homem brinca, Deus não brinca. Deus não está brincando com você, meu irmão. Deus não é homem. E talvez as suas maiores frustrações tenham sido justamente por olhar e acreditar naquilo que o homem diz. E essas marcas negativas do seu coração, elas vão sair daqui nessa manhã, você crê? Essas marcas negativas da frustração depositada no homem, da sua confiança depositada no homem, vai sair do teu coração. Você não vai ser mais uma pessoa traumática não, irmão, como todo mundo fala. Você não vai ser mais uma pessoa pessimista, mais uma pessoa melancólica, que reclama dos mesmos problemas, da mesma história. Não, meu irmão, no nome de Jesus. Você vai testificar da bondade do Senhor sobre a tua vida. É isso que está parando muita gente, irmão. Tem muita gente parando na caminhada, tem muita gente abandonando a fé por causa dessas coisas. Mas nós não somos do povo que retrocede, não, meu irmão. Nós somos do povo que avança. Amém? Está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 35 ao 38, diz isso. Nós somos daqueles que avançam, porque nós vivemos pela fé. Amém? Nome de Jesus. Esse relógio é uma bênção comigo, gente. Pelo amor de Deus. Só Jesus. Jesus aponta os nossos erros, a nossa dúvida, a incredulidade do nosso coração, mas Ele também sempre terá a solução para a minha vida. Amém? Jesus é a solução. Jesus é a resposta que nós precisamos. Ele mostra para esses homens o seguinte: estão caminhando e chegaram no destino deles, e Jesus continuou a caminhada dele, como se estivesse indo para outro lugar. E esses homens falaram para Jesus: olha, o dia está chegando no fim, está tarde, vai escurecer. Por que você não fica aqui conosco e descansa, e amanhã você segue a sua jornada? Existem momentos que a gente precisa parar diante de toda a mistura de sentimentos que existe no nosso coração e procurar um lugar de descanso, um lugar de refrigério. E que lugar é esse, irmãos? Você encontra descanso quando você senta com alguém tribuloso para conversar? Com alguém com mais problema que você? Eu falo, irmão, eu gosto de andar com gente que é mais crente que eu. Eu já falei as crentes que são mais crentes que eu aqui. Dona Rosa, Noemi, essas mulheres são mais crentes que eu. Martinha, irmã Águida. Essas mulheres são mais crentes porque elas contagiam qualquer um pela sua fé e pelo seu estilo de vida. Amém? Encontrar descanso com as pessoas certas, encontrar conselhos com as pessoas que podem direcionar você para a solução dos seus problemas, que vão te apontar um caminho. E Jesus apresenta para eles um caminho de volta. Amém? Ele está apresentando para nós essa manhã um caminho de volta. Amém? E o caminho é nele, é na comunhão com Ele. Sabe quando que eles foram perceber, irmãos, que Jesus era Jesus, que caminhava com Ele o tempo todo? Só depois que eles viram Jesus sentar na mesa, levantar o pão, partir. Só Jesus tinha feito isso na grande ceia dos discípulos, antes de ser traído. Eles olham para esse exemplo e falam: puxa vida, o nosso coração ardia quando esse homem caminhava conosco e falava. O seu coração, meu irmão, possa voltar a arder de esperança. Amém? Porque o teu Cristo tem o pão, amém? Tem a água, tem o cuidado dele para a tua vida. Ele é a solução para a tua caminhada, para a tua trajetória. Você crê nisso? É isso que Jesus mostra. Eles abrem o entendimento e falam: puxa vida, Ele caminhou com a gente tanto tempo. Tanto tempo nós estamos caminhando aqui. Eles caminharam aqui nesse texto aqui, aproximadamente 11 quilômetros, só isso. Coisa pouca, né, gente? Caminharam. 11 quilômetros é distante do seu objetivo, sim ou não? 11 quilômetros é distante da promessa do Senhor? 11 quilômetros se torna um lugar distante, não é isso? Para você voltar a pé, vai ter que levar aí pelo menos 1 hora e... Se você for caminhando, 1 hora e
1h30, 1h40, vamos por aí. Se você for correndo, você deve chegar em 55 minutos. Amém? Mas na verdade é isso. Jesus quer te trazer para o caminho de volta, para o caminho da promessa dele. Amém? Mas para isso você precisa da oportunidade dele aquecer o teu coração com as suas palavras. Nós estamos aqui, irmãos, e esse tempo vai acabar, o culto vai acabar hoje. Aquecer o coração pela palavra, pela promessa do Senhor, a fim de que ela não morra dentro de nós, é diariamente. Ao invés de olhar para as frustrações e reclamar e falar das frustrações, que esse ano você viva diferente nos seus dias. Amém? Colocando seu coração diante do Senhor, aquecendo seu coração pela sua palavra, pela sua direção, conversando com gente que é mais crente que você, que tem uma palavra para direcionar a sua vida. Amém? Em nome de Jesus. É isso. Vamos ler o finalzinho aqui. Alguns versículos aqui do final. Versículo de número 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Irmão, quando Jesus se apresenta como solução para a nossa vida, prontamente a gente se coloca de pé e caminha na direção correta, na direção certa. Amém? Porque não existe mais o engano, não existe mais a frustração. Glória a Deus. Você tem a sua Jerusalém? Amém? Se volte para Jerusalém. Amém? É isso que eles fizeram. Não há mais dúvida aqui. O coração é curado da incerteza. Amém? Quem está saindo daqui hoje com o seu coração curado da incredulidade, da dúvida, da incerteza, da insegurança? Amém? Existe uma Jerusalém maravilhosa. Sabe por quê? O plano de Deus para nós não falha, irmãos. Amém? Eu não sei, assim, como que eu posso dizer? Sou evangelista, né, gente? Então, a gente parece que vive num mundo diferente, assim. Porque a gente sempre vai ter uma mensagem de resgate o tempo todo. Amém? De resgate do perdido, daquele que está sem direção. A gente sempre vai ter essa palavra muito viva, é natural. Quem é evangelista é assim. Eles voltaram para Jerusalém de bate-pronto. E as incertezas caíram. As dúvidas ficaram de lado. Porque eles foram aquecidos por essa palavra. E existem situações na minha vida e na sua, que nós precisamos decidir, irmãos. Voltar-se para esse caminho. Voltar-se para a direção, para a palavra do Senhor. Amém? Tudo bem? Continua lendo aqui, já estamos no finalzinho da mensagem. Voltaram para Jerusalém e acharam quem lá? Congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E ele lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Eles relataram tudo o que havia acontecido. Mas qual que é a marca e o símbolo que eles trazem para os discípulos acreditarem neles? O partir do pão dele é que marcou a nossa vida lá na Santa Ceia. Amém? Porque ali ele trouxe um princípio de que naquele ato do partir do pão era a representação do partir do corpo do Senhor. O levantar do cálice era o derramamento do seu sangue, como sinal de que temos uma aliança agora. Por que eles fazem questão de mencionar o partir do pão? Porque foi o momento mais marcante da existência deles. Nós estamos nessa manhã para partir o pão, para beber do cálice, testificando no nosso espírito de que temos uma aliança com Ele. Amém? Meu irmão, vou dar um exemplo. Eu sou casado, está indo para 12 anos. Estou junto com a minha esposa há 15. Vai fazer 16 já. Eu tenho uma aliança com ela. Amém? Quem tem uma aliança com a sua esposa? Quando você está diante de alguém que tem aliança, qual que
é o símbolo da aliança? Fidelidade, compromisso. A despeito da morte, da dor, da doença, da enfermidade, não é isso? Eles lembram esse ato porque é o que eles foram marcados, irmãos. Nós temos uma aliança com Ele, e Ele nos fez lembrar que nós temos uma aliança com Ele. Você tem uma aliança com Ele. A despeito das suas frustrações por ter colocado a sua expectativa no homem, Ele não tem culpa, porque muitos de nós fazemos as nossas escolhas. Mas independentemente disso, Ele quer que você acerte a sua caminhada, a sua direção. Amém? Mostrando que Ele tem uma aliança e essa aliança não quebra. Eu não quebro a aliança que eu tenho com a minha esposa. Estou fechado com ela, meu irmão. Está entendendo aí? Você está fechado com Jesus, na sua aliança com Ele? Não quebre a sua aliança. Amém? Se você olhar um pouco para o final do texto, Jesus aparece para os 12. E aí no meio daqueles abençoados ainda existiam alguns que tinham dúvida. E Jesus mostra o seguinte: olha a minha mão aqui, está furada. Coloca o dedo de vocês. Observem os meus pés, sou eu mesmo. Eu não sou um fantasma. Eu não sou uma invenção. Eu sou real. E Jesus caminhou com eles por mais 40 dias. No final desse texto, desse capítulo aqui, se vocês puderem colocar para mim, Felipe, por favor. Se eu não me engano, versículo 52. Perdão. Jesus mostra para ele depois desses 40 dias: e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Esse é o teu lugar. Amém? Fique no lugar, fique na sua Jerusalém, até ser revestido do poder, até ser direcionado pelo Senhor para o cumprimento da sua palavra, para o envio dele na sua vida. Amém? Ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Irmãos, nós estamos envolvidos pelo poder do Espírito Santo de Deus, aquecidos por essa palavra. Nós não vamos errar nas nossas escolhas. Nós não vamos errar nas decisões, nas direções que Ele tem para a nossa vida. Na nossa carnalidade, irmãos, na nossa vontade nós falhamos e saímos facilmente do caminho. Mas guiados pelo Espírito, revestido do poder do alto, você vai sempre chegar no alvo e acertar o alvo. Amém? Você vai chegar no seu alvo. Você vai chegar no seu objetivo. Seja revestido do poder de Deus. O plano de Deus não é um plano falido para mim e para você. É um plano perfeito. Amém? É um plano perfeito. Jesus não está brincando com você. Irmãos, é possível que existam pessoas aqui nessa manhã magoados com Deus, chateados com Deus. Quem já ficou chateado com Deus? Se você levantar é mentira, hein? Nós ficamos chateados com Deus, magoados com Ele, sabe por quê? Porque nós vivemos em sociedade, sim ou não? Aí você vive 10 anos na presença de Deus, fazendo tudo certinho. O que você conhece da sua vida são as lutas, são as dores, é o sofrimento. Olha para mim aqui, gente, em nome de Jesus. Amém? O que você conhece da vida é isso, 10, 15 anos, o tempo passando e essas coisas vindo sobre você de uma forma que vai deformando a tua fé, vai destruindo a sua esperança. Você entende isso? Chega um momento na nossa vida que nós ficamos sim chateados, magoados com Deus. Mas é o tempo da gente olhar para Ele, irmãos. É o tempo da gente olhar para Ele, amém? É o tempo da gente olhar para o Senhor e saber que Ele tem um plano perfeito para nós. E o desejo dele é aquecer o nosso coração de esperança, de fé, de certeza
de que aquilo que Ele tem prometido e plantado no nosso coração vai se cumprir, vai se cumprir. Na sequência, no versículo 50 diz assim: levou-os para fora, Jesus dizendo para eles, até Betânia, levantando as mãos os abençoou. Jesus te abençoou, amém? Tem nos abençoado. E aconteceu que, abençoando eles, se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando-o, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Olha só que bênção. Você percebe, quando Jesus se faz presente na nossa vida, não existe mais frustração. Quando a gente tem a convicção dessa palavra acesa no nosso coração, não existe mais frustração, existe alegria. Você possa voltar para a tua casa hoje e viver os seus dias esse ano alegre. Alegre porque você está no caminho, alegre porque você tem um alvo, alegre porque Deus está conduzindo você, amém? Alegre porque Deus tem direção para a tua vida, Deus tem uma palavra para você, Deus tem a presença do Espírito que vai te conduzir. Aleluia, você crê nisso? E estavam sempre no templo, olha, sempre, irmãos, sempre no templo. O que eles estavam fazendo? Falando das frustrações, falando do tempo que perderam, falando das coisas que não aconteceram, falando da vida do irmão, falando da vida do outro, do que Deus fez na vida do outro e deixou de fazer na sua. Não, ele está louvando a Deus, irmãos. Ele está com o olhar naquilo que é essencial, é no louvor a Deus, é no servir ao Senhor, servir na sua presença, servir na sua casa. O olhar deles não está mais nas coisas que estão aqui, meu irmão, passageiras, está nas coisas que produzem vida. Eles estavam todos os dias no templo agora com alegria e louvando a Deus. É essa aliança que Ele quer que eu e você fechemos com Ele nesse ano. A despeito de qualquer problema, irmão, vamos louvar a Deus, vamos ser intensos, vamos buscar a sua presença, vamos estar gastando o nosso tempo de oração mesmo. Ao invés de falar qualquer coisa, se preocupar com outras coisas, se preocupe orando, se preocupe abençoando, se preocupe sendo semente nas mãos do Senhor, para produzir vida àqueles que precisam, sempre tendo uma palavra diferente nos seus lábios. Se chegar algum irmão, sabe, frustrado, abatido, do seu lado, não, sabe, não deixe ele completar as frustrações, não. Seja a boca de Deus. Seja alguém diferente nesse caminho, seja alguém que tem uma palavra de esperança, alguém que tem uma palavra que trará sentido a essa pessoa. Amém. Louvar a Deus, exaltar a grandeza do Senhor, porque é para isso que nós somos feitos. Deus nos criou para louvor do seu nome, para louvor da sua glória. E nós estamos perdendo os nossos anos, irmãos, olhando para tudo que não precisa. E nós precisamos olhar para Ele, olhar para a eternidade e falar: Jesus, Maranata, vem, Senhor Jesus. Eu anseio pela tua presença, eu anseio a tua vida, Senhor. Eu quero o Senhor, eu quero gastar os meus dias na sua presença. Eu quero expressar o meu louvor, o meu amor ao Senhor. Eu não quero olhar mais para as frustrações, para aquilo que não aconteceu, mas eu quero olhar para aquilo que o Senhor está me conduzindo. Aleluia. Irmãos, muitas vezes nós paramos e temos que parar de, sabe, tem gente, irmãos, que é tão frustrada, e ela começa muitas coisas da vida, não consegue ir ao fim de nada. Posso falar uma coisa para você? Isso é uma maldição. Porque Jesus começou o seu ministério já sabendo que o esperava, e Ele não parou na metade do caminho, Ele foi até o fim. E lá, sabe o que está escrito lá em Romanos 8? Põe para mim, Felipe, por gentileza. Romanos 8, versículo 31. É debaixo dessas certezas que a gente precisa estar firmado. Amém? Vamos ler esses versículos juntos aqui e já vamos adorar o Senhor. Que diremos, pois, a respeito dessas coisas? Ele está falando dessas coisas da vida, sabe? Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem conhece esse versículo aí? Mas não pode ser conhecer e falar e recitar ele sem entendimento, amém? Que diremos, pois, a respeito dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 32. Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou,
antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Versículo 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica a minha vida e a sua vida. Por isso que o seu olhar precisa estar no alvo. Por isso que você precisa caminhar na direção que Ele tem para a tua vida. 34. Quem os condenará? Porque é Cristo quem morreu. Não foi eu que morri para salvar você. Foi Cristo que morreu para salvar e resgatar a sua vida. Antes também que ressurgiu dentre os mortos. Antes que Ele está sentado, irmão. E o que Ele está fazendo por mim e por você? Ele está torcendo por você, meu irmão. Ele está torcendo por você nesse caminho, entende? Ele está torcendo porque você está acreditando na palavra dele acesa. Ele está acreditando em você, sabe? Não pare no caminho. Ele está acreditando em você. Ele está acreditando que você vai conseguir. Eu vou falar algo aqui. Ele está acreditando que você vai conseguir, meu irmão, sair talvez de uma condição de pecado ou de alguma coisa que você não está conseguindo vencer. É Ele que está intercedendo. Ele está olhando para você com as mãos dele para te abençoar. Meu filho, pode ir até o fim. Pode continuar que eu estou com você. Eu não abro mão de você, eu estou olhando para você. Você entende isso? Ele está torcendo por você. Ele está torcendo pelo teu casamento. Ele está torcendo pela tua família. Versículo 35. 35, por favor, Felipe. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, ou a nudez, o perigo, ou a espada. 36. Como está escrito? Por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Versículo 37. Olha só que bênção. Mas em todas essas coisas, pode dar um brado de vitória aí. Mas em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores, porque Ele nos amou. Ele nos amou. O plano dele é perfeito. O plano dele é perfeito. É um plano de amor. É um amor perfeito do Senhor. Olha ao Senhor. Levante-se do seu lugar. Você pode se levantar do seu lugar e adorar ao Senhor. Salvar, impacto para selar, silêncio no céu, resgate, salvação. Levante a sua voz aí, adora o Senhor, irmãos, em nome de Jesus. Ele nem hesitou. Palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. Quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a tua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o teu sangue me libertou. Seu nome é Jesus, nome sobre todo.
pra salvar, um pacto pra selar. Silêncio no céu, resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o teu sangue me libertou. Adoramos o plano perfeito que me transformou. Teu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me Por você, talvez, eu queria que você desse um passo, o Espírito Santo colocado isso no meu coração. Talvez você interrompeu algum projeto, algum sonho na sua vida, ou foi forçado a impedir de dar sequência. Eu queria que você desse um passo de fé, viesse aqui, eu quero orar por você. Talvez algumas coisas na sua vida, durante muito tempo, tem sido esse ciclo, né? Você começa e não consegue concluir, não consegue ir até o fim. Deus te trouxe aqui porque Ele quer pegar você pela sua mão, amém? Você crê nisso? Mas vai rapidinho, gente. Em nome de Jesus, ninguém aqui é frustrado, você é abençoado. Você é abençoado, amém? Em nome de Jesus. Você que está tudo certo aí, manda fogo aqui, me ajuda a orar pelos irmãos, por favor. Vamos orar, Pai, no nome de Jesus. Toda essa mentira e esse engano de Satanás, que oprime os corações, Pai, que abate a alma dos teus filhos, no nome de Jesus, seja arrancado toda a frustração do coração e da mente. Em nome de Jesus, Pai, nós somos aquele povo, Pai, o povo da fé, o povo que vive, Pai, nas coisas que creem, na Tua palavra. Ó Deus, toda frustração, toda mentira, arranca da mente, do coração dos Teus filhos. Talvez, ó Pai, no caminho deles foi colocado vários impedimentos, várias sentenças, Pai, de destruição, de morte. Ó Deus, em nome de Jesus, de falência. Ó Deus, em nome de Jesus, nós não somos um povo falido, não somos famílias falidas, casamentos fracassados. Não, Senhor, nós somos famílias benditas nessa terra. E nós oramos pelos Teus filhos, ó Pai. O inimigo tem tentado esmagar a fé dos Teus filhos, mas no nome do Teu Filho, é no nome de Jesus que nós repreendemos todo espírito de frustração, de morte, do roubo, do engano. Sai agora em nome de Jesus. Todo sopro mentiroso, toda voz maligna na mente, no coração, tudo aquilo, Pai, que tem paralisado, Pai, as ações dos nossos irmãos aqui, seja quebrado em nome de Jesus. Seja quebrado, que eles possam viver, ó Pai, dias melhores, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Pai, esteja dando direcionamento para os seus projetos.
ó Deus, dando o escape, a direção, dando, Pai, ó Deus, em nome de Jesus, o discernimento por qual caminho voltar à prática, voltar a sonhar, voltar a realizar os seus projetos para a glória do Teu nome. Nós nos abençoamos, Pai, pedindo ao Senhor estratégias a cada um aqui, estratégias a cada um para que eles possam, Pai, ó Deus, se alegrar com a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Levante as suas mãos aqui, você que está aqui na frente, e declare: Senhor, eu recebo estratégias, recebo nova direção, recebo nova visão, recebo a direção, Senhor, porque o Senhor pagou, o Senhor pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. O preço da minha salvação. Ele pagou. Voltando para o seu lugar, obrigado, aplaudindo a Jesus.